Novamente, bem-vindos aí ao nosso webinar de infraestrutura de rede industrial. Meu nome é Douglas Ozanan, sou engenheiro de telecomunicações, trabalho com a Panduit desde 2005, já são 16 anos familiarizado aí com essa marca, trabalhando com essa marca, e desde 2015 como responsável pela operação comercial da Panduit aqui no Brasil, onde eu vou comentar um pouquinho sobre o nosso modelo de operação daqui para frente. A ideia desse bate-papo aqui que ela seja bastante dinâmico, né? A gente tem aí o desafio, né? Acho que todo mundo já conhece bem sobre o conceito de indústria 4.0, sobre industrial IoT, mas o nosso desafio aqui é tentar falar muito brevemente da questão conceitual, mas o real desafio que é implementar isso, né? Como que nós, como time, a gente consegue suportar vocês a sair do conceito e a implementar isso, né? Que apesar da gente estar falando isso já há 10 anos, a gente percebe aí uma transição devagar, e que agora nesse momento de pandemia, que obrigatoriamente o mercado vem se acelerando e se adaptando cada vez mais. Bom, além de mim aqui nesse bate-papo, eu quero apresentar para você o nosso time, que ele é composto aí pelo Vladimir Linhares, ele sim é o nosso TSE da Panduit, responsável aí pela região da América Latina, grande especialista, domina 100% todas as questões técnicas aí relacionadas à Panduit, muita coisa relacionada ao ambiente industrial. E nós temos o Wellington Menezes, que está aí do meu lado direito. Ele é consultor técnico da Edge, né? A Edge ele é o nosso distribuidor credenciado no Brasil, um parceiro que agrega muito valor nesse mercado, porque ele tem um portfólio e um foco muito grande voltado à indústria. E o Wellington, além de ser o especialista dentro do grupo Edge, responsável pela marca Panduit, ele também tem um conhecimento da oferta sobre as soluções industriais como um todo, né? Então, desde já, eu quero colocar todo esse time à disposição de vocês. A nossa agenda aqui hoje, como eu comentei, né? A gente vai comentar brevemente em um slide, falar sobre as empresas, a gente vai falar sobre parâmetros normativos, sobre orientações da TIA 1005, a ideia é falar também sobre CPWE e os conceitos do mais. Basicamente, é um guia e uma orientação de como você fazer essa transição do conceito da indústria 4.0 e aplicar no chão de fábrica, né? Os conceitos, dinâmica de chão de fábrica, a gente vai interpretar essa questão da orientação mais e como que isso se aplica de fato no chão de fábrica e a aplicação do cabeamento estruturado da empresa ao painel de controle. Essa é a nossa agenda. Brevemente aqui, para quem não conhece a Panduit é uma empresa que apesar de ter o faturamento superior a 1 bilhão e presença em mais de 120 países, é uma empresa ainda privada, de capital fechado, que está presente em 91 das empresas das 100 maiores do mundo. Ela é top 3 dentre os fabricantes de conectividade, apesar da conectividade não ser o único produto da Panduit, representar uma parte do nosso portfólio. E eu acho que o diferencial que vocês vão ver aqui, né, a gente vai falar muito de customização, de olhar o ambiente e aplicar o que é necessário para aquele ambiente. Isso tem uma relação ao que a empresa investe em pesquisa e desenvolvimento. São 18 laboratórios no Centro de Inovação, e hoje a Panduit conta aí com mais de 2.000 patentes nesse mercado, com um portfólio aí de mais de 100.000 SKUs. É bastante extenso e a gente consegue, através desse portfólio, na parte de infraestrutura passiva, fazer projetos customizados e valorizar o investimento que a empresa de vocês fizerem relacionados à Panduit. Próximo, Gabriel, por favor. Bom, e aí, quem é esse senhor que está falando aí da Gross, né? Que trabalhou 16 anos, né, com Panduit e hoje é responsável pela operação. A Gross é uma empresa de representação, a Panduit atua nesse modelo aqui no Brasil desde 2015. Eu sou, junto com o Felipe, responsável pela operação comercial. Nós temos um escritório ali na Berrini, com um showroom. Vocês também estão convidados aí, respeitando, obviamente, o momento a nos visitar, a conhecer ou tomar um café com a gente lá. E o papel da Gross é representar fábricas que estão fora do país, na área de tecnologia, e através do relacionamento que nós temos com os distribuidores, com integradores e com clientes finais, fazer essas empresas e trazer novas tecnologias para que elas tenham aí mais facilidade em conhecer o mercado brasileiro.
né? Então, nós temos uma estrutura de engenharia, nós temos uma estrutura de marketing, de suporte e comercial aqui no Brasil, e também somos responsáveis pela capacitação dessas marcas, né? Em 2018, nós recebemos um reconhecimento da BSRIA, que é um dos principais institutos que medem o mercado de cabeamento estruturado, onde fez um reconhecimento público para nós sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido com a Pandit de ganho de mercado ano a ano, né? Próximo, por favor, Gabriel. Ok, aqui eu já quero passar a palavra para o Wellington, ele vai comentar um pouquinho sobre o portfólio do Grupo Ed e como que ele pode complementar aí toda essa parte que eu comentei inicial sobre Pandit. Bom dia, pessoal. Conforme o Douglas comentou, né, então eu fico na Ed aqui no Brasil, né, em uma das unidades, na unidade da Interenge de Americana. A Ed no Brasil ela é composta por 4 empresas, né? Então a gente tem a Interenge, a Leather, que é onde eu estou aqui hoje, né, para a gente mostrar o nosso Customer Experience. Tem também a Interenge, a Inbox e a Lax, né? Então são 4 empresas no Brasil e a gente dentro do nosso grupo, né, a gente tem um portfólio muito grande aí de tecnologias, inovações, e principalmente quando a gente fala de indústria 4.0 ou de transformação digital, provavelmente vocês já devem ter visto, né, que você tem aquelas tecnologias habilitadoras, né, como robôs autônomos, simulação digital, cibersegurança, né, ou cloud computing, né? E aí nesse slide aqui, né, a gente separou, né, cada um desses pilares dessas tecnologias, os parceiros que nós temos, né, para atender os nossos clientes, né, da melhor maneira possível, integrando aí diferentes tecnologias, diferentes soluções, né. Então a gente vai ter aí soluções como a Pandit, né, que nós estaremos falando hoje, como a Cisco, a Rockwell, né, e entre outros fabricantes, né. E a ideia da Ed, né, é entregar, né, uma solução de valor para os nossos clientes da melhor maneira possível, né, que atenda todas as soluções dos nossos clientes. Então a gente trabalha também, né, a gente tem um grupo internamente de soluções, né, voltado para a implementação e dar todo o apoio ali para os nossos clientes. A gente trabalha também com integradores de sistemas voltados para a automação industrial e também integradores voltados para o ambiente de TI, né? Então a gente tem toda essa aliança estratégica de todos esses parceiros e fornecedores para entregar uma solução turnkey para os nossos clientes, tá bom? Obrigado. Obrigado, Wellington. Bom, quero primeiro agradecer a participação. A Pandit ela é sempre muito bem recebida nesse segmento industrial. Tivemos aí recordes de inscrição, estamos muito próximos aí a atingir o limite da nossa licença para conexão no Gold Webinar. Então isso é reconhecimento, a gente realmente fica muito grato, agradece a participação de cada um de vocês. Em especial aqui eu preciso comentar, nós temos aí o Asfeni Macciantelli, ele foi diretor da Pandit aqui no Brasil por muitos anos, uma pessoa no qual eu respeito e admiro muito. Obrigado pela sua participação, Asfeni, uma honra. Bom, a gente tem previsto para o final desse webinar um sorteio, aos que permanecerem até o final conosco aí. A gente vai sortear um iCodot da Amazon, série 4. Então eu convido a todos aí que estejam conosco até o final, vai ter uma enquetezinha bastante rápida e a gente vai fazer esse sorteio. Próximo, por favor. Bom, eu preparei esse slide, como eu comentei com vocês, a ideia, né, a gente vem falando já há 10 anos sobre indústria 4.0, a ideia não é muito falar sobre o que é a indústria 4.0, sobre o que é o conceito, mas sobre o desafio e como que a gente pode, como fábrica e como pessoas que vivem isso e respiram isso, auxiliar vocês nessa transição, né? O conceito de indústria 4.0, ele é um conceito europeu. Nos Estados Unidos o pessoal fala de Industrial IoT ou Smart Manufacturing, né? Mas tudo isso tem um motivo só, né? Que é trazer tanto para a indústria americana quanto para a indústria europeia, voltar a ter competitividade nesse meio industrial, né? Que essa competitividade ela foi perdida. E como é que você ganha isso, né? Você ganha isso através desse conceito com inteligência no ambiente fabril. E tá ali embaixo ali a questão sobre crise, sobre Covid, e esse momento muito triste que a gente vem vivendo, só que toda crise é impressionante como os ganhos na parte tecnológica
são reais e aceleram esse processo. Então a gente vê, como eu comentei no início, de 1 ano e meio para cá, as empresas acelerando essa questão da convergência, do investimento, de uma maneira bastante acelerada, né? E a gente percebe todos os mercados em mudança, né? Brevemente, quando a gente fala assim do portfólio da Pandit, né? A Pandit tem dentro de 100 mil itens, né? A gente consegue fazer projetos customizados, seja para data center, seja para o ambiente enterprise, ou seja para o ambiente industrial. Tem muitas situações que tem clientes que têm da mesma planta, esses 3 cenários, né? A pessoa tem ali um data center on-premise, tem ali o ambiente corporativo, o escritório, e tem o chão de fábrica dentro do mesmo complexo, e a gente está habilitado a fazer isso, né? Só que quando a gente vai para o mercado data center, a gente sempre, primeiro começou com a questão da virtualização, que puxou muito a questão do consumo, a questão de demanda de ar-condicionado, de disponibilidade para servidores cada vez mais capazes de processar mais dados, né? E agora tem uma migração assombrosa para a cloud, né? A gente tem um dos nossos principais clientes no Brasil, que é a Ascent, no qual eu tenho também a satisfação e orgulho de me relacionar com todos os executivos da Ascent, que é uma das empresas que ofertam serviços de colocation. Essa Ascent, em 10 anos, construiu 27 data centers, né? Sendo que 4 deles estão em construção. E ela tem ali os equipamentos dos grandes hyperscales, né? Microsoft, Oracle, IBM Cloud, Google, que mais que eu esqueci? São os 4 principais aí hyperscales que basicamente essas empresas oferecem, né? Ela fala assim, olha, cliente, o seu negócio não é ter um data center dedicado, o seu negócio não é se dedicar a isso, a sua preocupação é para a sua fábrica, para a sua produção, com seus clientes, para entender o seu negócio. Com o data center eu me preocupo. Então as empresas cada vez mais estão migrando para a rede cloud, esses data centers, esses gigantes, eles estão concentrados, a grande maioria ali em São Paulo, Fortaleza, né, onde tem esse entroncamento de fibra. E aí, em decorrência dessa migração para a rede cloud, a gente começa a ver um outro problema, né, que é a questão de latência, né? E aí a gente fala muito em data center edge, que é essa capilaridade para que as empresas tenham ali um ponto de troca de tráfego próximo, né? Então a gente vê uma migração muito grande para a rede cloud e um investimento grande para data center edge, para poder diminuir a latência e para se preparar, obviamente, para o 5G. Então isso está acontecendo a uma velocidade assombrosa, a quantidade de projetos que tem nessas empresas são muito grandes. Quando a gente vai para o mercado enterprise, também é outra coisa que bagunçou, né? As empresas pagavam 1 metro quadrado de locação, um valor altíssimo, então muita gente está fechando escritório, outras migram para home office, outras fazem um processo híbrido, né? E já há algum tempo as empresas hoje têm tudo na internet, toda a gestão do ambiente, todos os meios de comunicação, seja áudio, vídeo, controle de acesso, CFTV, tudo isso na mesma infraestrutura física, tornando as redes mais críticas e cada vez mais a gestão de utilização do espaço tem ficado mais valorizada. Quando a gente vai para a indústria, né, qual que é a nossa leitura? A indústria 4.0, os principais fatores que eu posso classificar aí, primeiro, é a digitalização dos processos industriais. Isso, a indústria 4.0, ela tem aí ela aproveita parte do legado da indústria 3.0, que é esse processo, essa programação, essa linha de produção, né, hoje que existe, ela utiliza parte disso e traz inteligência para o negócio. Então ela digitaliza os processos industriais, fundamental, coleta de dados, né? Então você buscar informações através de sensores, através de software de gestão e, basicamente, a gente deixa de ter um ambiente de programação, de máquinas, de robôs programados para ter inteligência. Qual que é a diferença de você ter um ambiente que está ali programado para produzir e um ambiente inteligente? O ambiente inteligente, ele assimila conhecimento. E para você assimilar conhecimento, você precisa de dados, né? E hoje, quais são os dados que a indústria precisa? Você precisa dos dados do chão de fábrica, obviamente, você precisa dos dados ali de fora da fábrica, você precisa de dados da cadeia de suprimento, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Custo dos produtos, prazo dos produtos, demanda, programação desses produtos, o que envolve, e principalmente, questão fundamental, o comportamento dos clientes, né? Consumo,
Tem fabricantes globais que exportam, né? Então, enquanto uma região está num clima, outra está em outra, regiões diferentes consumindo diferentes tipos de produto, entender o mercado para poder trazer dados para o seu sistema de inteligência artificial e fazer, obviamente, uma transformação para essa indústria 4.0. E aí eu cito isso um exemplo, né? Eu tenho um cliente, uma empresa parceira, que ela é fabricante de bateria, né? Eu vou tentar ser breve nisso, né? Ela é fabricante de bateria. E ela, além de fabricar baterias de lítio, que é uma demanda, ela tem uma tecnologia, é uma das 30 maiores startups do Brasil, mais promissoras. Além de fabricar bateria de lítio, ela se especializou também em reaproveitar essas baterias. Ela dá um second life para a bateria. E além disso, ela tem uma área no qual ela recicla isso. Então a empresa, através de fazer o bateria como serviço, né, o BAT as a Service, ela aluga a bateria para o cliente, monitora através da gestão do BMS, então ela fabrica a bateria, na hora que ela chega ali perto do final da vida, ela avisa o cliente, pega a bateria de volta, manda uma bateria com Second Life, que dá uma sobrevida, e bateria é uma dor de cabeça para todo mundo, o descarte disso. Ela pega essa bateria de volta, ou seja, ela monetiza 3 vezes o mesmo produto, né? E isso ela só conseguiu o quê? Entendendo o mercado, entendendo as informações de cliente, com alta tecnologia. Então, acho que isso exemplifica um pouquinho sobre essa questão da indústria 4.0. Né? E o risco disso tudo, obviamente, são ataques cibernéticos. Né? Então, por isso que você precisa investir em segurança, em ter uma infraestrutura robusta e confiável, e é muito disso que o Vladimir e o Wellington vai falar com vocês. Como migrar essa questão conceitual, como nós, como fabricantes, como podemos ajudar vocês a migrar, a transformar a infraestrutura do chão de fábrica de vocês e estar prontos para esse novo momento. Essa é a ideia. Por favor, Gabriel. Bom, eu passo a palavra então para o Vladimir Linhares. Por favor, Vlad. Oh, muito obrigado, Douglas. Bien, ¿por qué debemos preocuparnos por la capa de red física? En una industria podemos decir que más de la mitad, de hecho un buen porcentaje de las fallas en las redes son originadas por los links de datos en la capa física. Entonces, esto se vuelve un punto crítico en lo que tiene que ver con la productividad de nuestra compañía. Y es también muy importante entender que esta infraestructura debe ser planificada, debe ser seleccionada adecuadamente para cumplir su objetivo. El ciclo de vida del cableado es de aproximadamente 4 veces mayor que el ciclo de vida de los equipos activos. Entonces, tenemos que, al igual que lo hacemos en las redes Enterprise, planear esta infraestructura e instalarla para que permita la migración de esas tecnologías activas a lo largo de su ciclo de vida útil del cableado. Es importante también entender que más de casi la mitad de los puntos de redes en las fábricas están en alguna de las variantes de Ethernet y es básicamente esta convergencia hacia las redes IPs, todas conectadas entre sí y más allá de esos protocolos legacy que se tienen, digamos, en la forma antigua de hacer las conexiones, pues que tenemos que orientar nuestra infraestructura, ¿no? El planeamiento y las pruebas o el testeo de las redes de forma eficaz, eso nos va a permitir tener un comisionamiento más rápido, tener un mayor tiempo de actividad y un OEE, que es conocido como Overall Equipment Effectiveness, que está directamente impactando la productividad de la empresa. Es por eso que es muy importante preocuparnos por la capa de red física. Ahora, hablemos de las normas industriales. Como todo tipo de instalación, tenemos que fundamentarnos en los estándares, en los padrones de telecomunicación y en las normas. Entonces, podemos decir que en las redes industriales tenemos todo este tipo de estándares, desde los estándares comunes, como la TIA 568, que es un gran fundamento en todas las redes de cualquier tipo, con la TIA 568.0, que básicamente define la infraestructura general de las instalaciones para el cableado de cobre y de fibra óptica, la TIA 568.2, que aborda lo que son los componentes del sistema de cableado de cobre,
y la TIA 568.3 que aborda los componentes de los sistemas de cable de fibra óptica. Este es nuestro sustento, al igual que el resto de los estándares como las 606, 607, 942 para data center, etcétera, pero hay uno en especial que nos interesa mucho que está orientado específicamente a las instalaciones industriales y es el estándar de la TIA 1005 o 1005, como lo conocen también, que nos definen algunas particularidades que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuál es el modelo que está definido en el estándar de la TIA 1005? Básicamente, como les mencioné, este es nuestro fundamento de estándar para todo lo que es el cableamiento estructurado en instalaciones industriales. Esto es lo que tenemos que tener nosotros siempre como digamos, nuestro marco o nuestro sustento. Este estándar define el modelo de infraestructura física para el diseño del cableado y la conectividad. Y si notamos la imagen que tenemos en un costado, vemos que la forma en la que es recomendado hacer este cableado en instalaciones industriales es prácticamente en su estructura idéntica a lo que nos indica la TIA 568, es decir, tenemos que tener una serie de distribuidores, distribuidores de campus, distribuidores de edificios, distribuidores de áreas y salidas de equipos al final, que serán los equipos, pues los nodos de red que vamos a conectar en nuestra fábrica y diferentes tipos de subsistemas de cableado. Entonces, esta es la misma estructura, que es una estructura que está jerarquizada, que está digamos, que permite una expansión adecuada, escalable de la infraestructura. Eso es lo que tenemos que implementar también en nuestras redes industriales. Unas particularidades también aquí es que es importante que nosotros veamos que las redes industriales no es una red homogénea. ¿A qué me refiero con esto? Aproximadamente en una red, en una planta, en una fábrica, tenemos un porcentaje que puede ser del orden de 60, 65% que hace referencia a una infraestructura de red tipo enterprise o tipo grado comercial. Esta infraestructura que está destinada, por ejemplo, a las áreas administrativas, por ejemplo, en el centro de datos, está descrita en algunos modelos con los distintos niveles, como vemos en la imagen, en los niveles superiores 4 y 5. El tipo de infraestructura que debemos instalar allí es infraestructura de grado comercial, la que bien conocemos. Pueden ser racks abiertos, cableado categoría 6A, UTP, etcétera, etcétera. Los niveles inferiores aquí hace referencia a esa infraestructura de grado industrial o a esa infraestructura que está directamente hacia los equipos, hacia el proceso productivo. Entonces, permite la conexión de los diferentes, desde los sensores hasta PLCs y demás en las áreas de producción de nuestra fábrica. Entonces, esto que puede corresponder a un 35 o 40% de la infraestructura, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de seleccionarlo con unos criterios que vamos a ver a continuación, precisamente porque esto es lo que nos va a impactar directamente sobre la producción de nuestra fábrica. Bien, veamos algunas variaciones que tiene lo que es la norma, la TIA 1005, en comparación con su versión Enterprise, por decirlo de alguna manera, que es la TIA 568. Acá podemos ver las particularidades de esa infraestructura de grado industrial. Aparecen aquí una descripción acerca del conector M12D. Ese D es de data. Básicamente podemos tener tipos de conectores como estos que son IP67, que están protegidos ante, digamos que el medio ambiente y la severidad del medio ambiente propio de una instalación industrial. Está también el conector M12X, que hace referencia a 10 gigs, y es básicamente un conector de 4 pares que permiten comunicaciones de 10 gigabits por segundo.
Aquí también podemos tener un canal de más de 4 conexiones, que es lo que usualmente manejamos en las redes Enterprise. Estas son particularidades también que pueden existir en este tipo, digamos, de infraestructuras. Acá también, por ejemplo, vamos a tener, dependiendo del tipo de cableado, enlaces que pueden ser un poco más cortos, del orden de 100 metros a 80 metros, dependiendo del cableado que estemos utilizando. Y algo muy importante que está definido en la TIA 568, pero es tomado por la TIA 1005 para ambientes industriales, es la clasificación de MICE, que es la que nos va a definir esos 4 componentes que nos van a explicar ahora, que deben ser tomados muy en cuenta a la hora de la selección de la infraestructura de grado industrial. Importante entonces también tener esto en cuenta, que lo mencioné un poco al principio. Más de la mitad de los puntos de red actuales están en alguna de las variaciones de Ethernet. Esto, nuevamente, ¿qué quiere decir? Todo está convergiendo hacia una red IP, hacia redes que están enteramente conectadas entre sí y no únicamente procesos aislados de la planta que se comunican de forma aislada. Entonces, los tipos de protocolos de comunicación más comunes acá que tenemos es el Ethernet. Vamos a tener el Ethernet convencional, descrito por lo que conocemos por la ISO 11801. Vamos a tener también en algunos casos importantes redes Profinet, descritos también en la ISO 11801 raya 3. Muy importante, vamos a tener el Ethernet IP, que está tomando bastante fuerza. Es un tipo de Ethernet un poco más robusto que el Ethernet convencional, precisamente para ese ambiente rudo industrial. Y también tenemos Modbus IP. Entonces, todos estos diferentes protocolos, alguna variación de Ethernet, también va a hacer que la convergencia en la infraestructura también la vamos a poder apreciar, y es algo que vamos a discutir ahora más adelante. Te doy paso ahora, Wellington. Obrigado, Vladimir. Então aqui eu vou comentar um pouco sobre o CPWE, né, que é o Converged Plant-Wide Ethernet, né. O que é isso, né? É um guia que nós utilizamos para todos os projetos de implementação de convergência, onde a gente tem uma rede de comunicação ali, Ethernet, né? E esse guia, né, ele foi feito pelas essas 3 empresas, né? Pela Cisco, que ela tem todo o know-how ali, todo o conhecimento, né, voltado para infraestrutura de rede, ali, para o mundo de TI, né? Juntamente com a Rockwell, que ela tem também ali todo o conhecimento do chão de fábrica, do ambiente de automação, o ambiente de OT, né, com vários produtos e equipamentos, e a Panduit também com toda seu conhecimento ali de infraestrutura, tanto no ambiente de TI, quanto no ambiente de automação, né? Então essas 3 empresas se juntaram aí para fazer um guia de boas práticas, com soluções, arquiteturas testadas e validadas, para que você consiga, né, fazer uma implementação de uma rede dentro da sua empresa, né, desde o chão de fábrica e do seu controlador, até chegar no ambiente corporativo ou na nuvem, né, para que a informação trafegue ali da melhor maneira possível, de uma forma totalmente segura e escalável, né. E aqui é um layout que a gente colocou do CPWE, como que ele funciona. Então esse é um layout lógico de toda a estrutura lógica dos seus controladores, dos seus equipamentos, da sua infraestrutura de rede. Da mesma forma que o Vladimir mostrou nos slides anteriores, que a empresa é dividida em camadas, né, por níveis, desde o nível 0, né, que a gente tem o nosso chão de fábrica ali embaixo, até chegar no nível 5, que seria o nosso nível de enterprise. Porém, no nível 0 ali, geralmente a gente faz o uso, né, de dispositivos inteligentes. Você dar um clique, Gabriel? Onde no chão de fábrica a gente vai ter diferentes tipos de equipamentos, né, controladores, drives de comunicação remotas, equipamentos em Ethernet que geram diferentes tipos de informações ali, de dados, né. Esses equipamentos, pode voltar eles são configurados ali, né, estão gerando um tráfego muito grande de informações que você precisa levar isso daí
para o ambiente de cima, né? E aí nesse slide, aí, nessa animação, a gente separa, né, o nosso chão de fábrica em 3 áreas ali embaixo, né? Onde você vai ter a área da esquerda ali, que seria a célula 1, a célula 2 e a célula 3. E essas 3 áreas, elas estão totalmente separadas, né? Eu tenho uma comunicação entre cada uma delas, porém, em cada uma dessas áreas, né, eu faço uma segregação para que aquela comunicação, aquelas informações fiquem naquela área, mas aí um pouco acima, né, você dá um clique, Gabriel, eu vou ter meu switch ali de distribuição, né, que ele vai estar recebendo as informações em cada uma dessas áreas, né, para eu conseguir fazer uma otimização da minha infraestrutura, né, ter ela totalmente gerenciável, né, ali, segmentada por zonas e também resiliente, né. Então, no meu switch de distribuição, ali na minha parte de distribuição, eu vou ter também, né, a utilização ali de servidores, onde eu vou ter softwares de comunicação, como meus sistemas escadas, né, comunicando e tocando ali toda a minha planta, meu ambiente de automação, né. E aí eu consigo também, né, ter uma priorização ali dos meus pacotes, né, porque no chão de fábrica, a gente sabe que todos os equipamentos ali, ele tem um tempo crítico de resposta, né, então eu tenho que estar sempre atualizando ele com uma frequência, né, eu não posso interligando ali diferentes tipos de equipamentos sem ter nenhuma estrutura lógica, né, para a nossa rede, e aí a gente vai subir mais um pouquinho, né, onde a gente chega na camada 3,5 ali, né, onde a gente tem a nossa zona desmilitarizada. O que seria isso? Né? Seria a nossa parte de segurança, onde a gente vai ter os nossos firewalls, né, fazendo toda a proteção das informações que estão chegando ali do chão de fábrica, ele precisa ir até o ambiente ali do meu mundo de TI, né, que seria o meu nível 4 e 5, né? E da mesma forma ali eu tenho no meu nível 4 e 5 toda a minha estrutura, né, do meu ambiente de TI, que o pessoal geralmente é mais usual, né? E a ideia é que eu tenha esse firewall, né, para garantir também toda a minha parte de segurança. Tanto para uma informação que está lá no meu chão de fábrica, né, não chegar ali no meu ambiente corporativo de uma forma inadequada, tanto também para proteger o caminho inverso, né? Caso eu tenha um acesso externo, algum hacker, alguma invasão, né? Que essa invasão não impacta ali meu ambiente do chão de fábrica, né? Então aí as 3 empresas, né? Elas criaram esse modelo lógico, essa estrutura, né? Para garantir, né, que você consiga, né, fazer toda a convergência ali do seu ambiente de OT com o seu ambiente de TI, né, da melhor maneira possível, escalonável, né, segura e confiável também para garantir a funcionalidade e a operação da sua planta, tá? Pode passar, Gabriel? E aí a gente tem alguns equipamentos que a gente faz a utilização, né? Na camada de baixo de acesso, a gente faz a utilização de switches industriais, né? Que eles são switches gerenciáveis ali para suportar também um ambiente mais agressivo, mais robusto, como poeira, vibração, uma temperatura mais elevada, né? Aí pode passar, Gabriel? O próximo a gente vai para o switch de distribuição, que ele pode ser um switch ali de trilho DIN, né, para você colocar ali num painel industrial, né, ou ele pode ser um switch aí de RAC 19, como na imagem, que a gente pode estar utilizando em soluções da Cisco ou da Rockwell, dependendo de cada aplicação. Aí no próximo, né, a gente entra na camada de core, que é onde a gente vai ter os switches um pouquinho mais robustos, né, geralmente a gente faz o uso de equipamentos da Cisco, né, e para conseguir absorver toda essa informação, fazer toda a gestão da nossa rede, da infraestrutura aí da camada 3 para baixo. Aí no próximo, a gente tem, né, a nossa zona desmilitarizada e nossa camada de core, onde a gente consegue aí entregar, né, para os nossos clientes um data center industrial, né? Então, aquele problema que geralmente as empresas têm, né, de dar um problema num software, ele aciona o fornecedor do software, aí o software tá ok, né? O fornecedor fala, o problema é no servidor. Aí ele vai lá, verifica o servidor, e aí com o fornecedor, né? E o fabricante fala, não, meu servidor tá ok, seu problema é na rede, né? Então ele vai lá verificar o switch. Então ele fica aquele pingando, né? De um fornecedor para o outro. E aí então nós conseguimos entregar, né, uma solução turnkey, tanto com data center, com servidores, firewall, switch, toda a estrutura de cabeamento, para que a gente seja o ponto foco ali do cliente, né? Então, qualquer problema que der em qualquer um dos equipamentos ali, software, ele vai nos acionar e a gente vai conseguir dar toda a estrutura, o suporte para o cliente, para que ele tenha uma facilidade aí, né, no seu dia a dia e a gente consiga entregar uma solução de valor aí com todos os componentes integrados, né? Pode passar. E aí, né, a gente faz toda a parte de
mesmo a utilização ali do CPWE com as partes de infraestrutura aí, eu passo a palavra para o Douglas, né, para ele contextualizar a parte de Panduit também. Obrigado, Wellington. Bom, só para a gente então voltar, nós temos a questão do movimento que está acontecendo na indústria para 4.0. Sim ou sim, teremos que ir para esse caminho. Algumas já estão começando, outras não, mas quem não começou vai precisar fazer daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, daqui 4. É um caminho inevitável. Baseado nisso, depois disso a gente está mostrando que através de ferramentas, né, essa união que existe entre Rockwell, Panduit e Cisco, ela é bastante interessante. O documento disponível, tanto no site da Panduit, quanto no site da Cisco, quanto no site da Rockwell, ele é bastante vasto nesse sentido. Se entrar no site da Cisco lá, aparece mais de 250 citações do nome Panduit e vice-versa. Ou seja, é um guia de implementação de como você se preparar para esse movimento, né? Então aborda a questão normativa, que o Vladimir acabou de comentar, a questão lógica, que o Wellington está comentando, e essa parte aqui eu acho tremenda, né? Porque, para mim, quando fabricante, quando a gente auxilia, tem cliente que a gente auxilia desde o início, e tem cliente que a gente pega aquele projeto lá que chega para você, ó, converte aí para que você participe do projeto, né? E é desesperador, pessoal, porque, como o Vlad comentou, você tem ali a parte, né, que é o cabeamento enterprise, o cabeamento sem proteção, que ele pode ser utilizado na indústria, tem ambiente para isso, mas não na totalidade, né? A gente pega um projeto na indústria que tem ali 200 pontos de rede e a lista de materiais é tão complexa quanto o 200 conector, 200, a quantidade de PET panel equivalente, a quantidade de cabo dividido, né? Então, assim, são 5 linhas de cabeamento estruturado e não se preocupa com o negócio do cliente, com o ambiente dele, né? com os intempéries que tem, né? Então, o que mais se fala, né? A gente tem um nível de criticidade, né, específico para cada ambiente, né? Então, quando você vê essa plantinha ali do lado, né, colorida, então para cada ambiente nós vamos fazer uma classificação de 1 a 3, respeitando aí diferentes níveis. Pode passar o próximo, Gabriel, vou mostrar. Se você puder passar mais um, depois você volta nesse, por favor. Não, anterior, perdão, tá no último. Bom, então basicamente, o que o mais se fala? Ele dá 4 informações, né? Primeiro é o ingresso mecânico, depois, aliás, a interferência mecânica, depois a gente tem ingresso de líquido ou poeira, depois a gente tem a questão química e climática e depois as interferências eletromagnéticas. E a gente pega esses ambientes com a classificação de criticidade de 1 a 3, e a gente vai estabelecer para cada ambiente um produto apropriado, né? Então, ele é além do guia lógico, além da questão, você tem o guia também da parte física, né, para poder suportar esses ambientes. Então, ele já é uma recomendação testada para isso, né? Você pode passar, Gabriel, por favor. Mais um. Isso. Um anterior, por favor. Ok, então quando a gente pega ali o nível de proteção, a ideia é que a gente entenda o projeto, conheça, né? Então se a gente pegar, por exemplo, as rotas, né? A gente tem cada tipo de proteção para uma determinada situação, até chegar na mais crítica possível, né? Pode passar o próximo. Se me permite, Douglas, só um comentário nesse outro slide aqui, né? Voltando um. Questão das rotas, né? Muita gente pega para verificar qual o cabo ali que eu vou utilizar no meu chão de fábrica, né? Então, às vezes, o pessoal não tem tanta preocupação com o tipo de cabeamento, né? Não coloca um cabo tão robusto, blindado ou com uma tensão elevada, né? E às vezes o pessoal acaba utilizando, né, um cabo às vezes muito robusto para aquele ambiente, né? E nesse slide, né, a gente sempre verifica ali da esquerda para a direita, né, se o ambiente é mais limpo ou não, né, até o ambiente mais agressivo, né? Então, aqui um exemplo, né, às vezes você tem um cabo ali que você coloca no mais ali o M, né, 3, né, que tem um risco de choque, de impacto mecânico, como ele sendo 3. Porém, o cabo ele vai ser passado ali dentro de um conduíte, né? Então ele vai estar protegido. Ou ali, às vezes ele vai estar, nesse conduíte também, ele vai estar, sei lá, tendo uma proteção contra a interferência eletromagnética. Então talvez você não precisaria usar um cabo tão robusto, né? Você poderia usar um cabo menos robusto, ali, um MICE 2, ou misturar, né, entre 1, 2 e 3 ali, para cada um das categorias do MICE, tá?
Obrigado. Valeu, Wellington. Bom, e aí exemplificando, né? Quando você tem ali um patch core enterprise, um hack enterprise, que é necessário, você pode colocar ali no ambiente de escritório, no ambiente de data center, que ele tem a proteção adequada. Até quanto mais você chega próximo do equipamento, normalmente maior é a exigência e o nível de criticidade dessa conexão. Então a gente tem lá o conector que o Vladimir mostrou agora há pouco, o M12, né? Para quando você tem essa questão mecânica, né? Você tem os conectores, por exemplo, IP67, que ele passa por um teste que ele fica submerso na água, ele é resistente a essa questão de infiltração da água. No caso das IDFs também, são hacks IP66, por exemplo, né? Então a gente vai entender o ambiente e vai fazer a recomendação com a simples intenção de proteger o negócio, para proteger o ambiente da fábrica, né? E também garantir que o investimento que seja feito ele seja mais duradouro. Próximo. Bom, bacana. Esse é exatamente o trabalho que a gente faz, né? Então, nós como equipe, a ideia é tentar habilitar e trabalhar com vocês para poder fazer essa migração da infraestrutura para uma situação mais convergente. A gente vai pegar a planta do ambiente fabril, vai entender isso, né, e vai analisar caso a caso e a gente vai dar as nossas recomendações, baseado nos códigos mais, baseado no guia CPWE, que está disponível e é público, né? Então o ideal, para não acontecer aquela situação da gente receber um projeto de uma fábrica com 6 linhas de cabeamento e sem proteção nenhuma, o ideal é que a gente consiga se antecipar a isso, né? Acessar os nossos clientes, mostrar esse conceito, entender a situação e fazer um trabalho consultivo. E eu já me coloco à disposição sobre isso, né? No próximo slide, o Vladimir vai comentar sobre detalhes sobre essa questão dos erros que acontecem. Por favor, Vladimir. Sí, gracias. Bien, rápidamente queremos hacer énfasis un poco en, si podemos poner el slide anterior, en lo que tiene que ver con la interferencia electromagnética, la cual suele ser una preocupación muy alta en ambientes industriales. Podemos clasificar estos ambientes industriales como un ambiente E3, que son desde el punto de vista electromagnético, lo más alto. Esto hace referencia a la infraestructura que va en los niveles de 0, 1 y 2, principalmente muy cerca o ya directamente sobre las máquinas, no el resto, digamos, de niveles enterprise. ¿Qué pasa con esta interferencia electromagnética? Eso lo que nos va a generar es paquetes perdidos y esos paquetes van a poder causar una latencia muy grande en la red, puede causar pérdidas de conexión, y algunos de esos paquetes que se han perdido pueden hacer que las máquinas paren. Entonces, ciertamente es algo que nosotros tenemos que tener en consideración. Entonces, estos errores digamos que problemas en los paquetes debido a la interferencia electromagnética puede desacelerar o ralentizar o incluso trabar una red completa. Esto se debe a que habrá una divergencia entre el dato transmitido y el dato recibido. Tal vez podemos apenas entender algo de lo que está ocurriendo. Las máquinas lo que van a hacer es que van a desechar ese frame defectuoso y van a pedir nuevamente que sea retransmitido, haciendo, como les he mencionado, que la red sea más lenta. Y esto puede ser causado en buena medida por o configuraciones incorrectas en el dispositivo o, en la gran mayoría de los casos, un cableado indebido. Incluso, bueno, y como vamos a ver, todas las aristas que comprenden un cableado, que no es solamente la selección del cableado mismo, sino la conectividad en los extremos y el sistema de tierra de telecomunicaciones, que es muy importante para el cableado blindado. Entonces, es por eso que es muy importante tener esto en cuenta. Estos errores pueden hacer que una máquina o un proceso productivo se detenga y sobre todo, especialmente son susceptibles estas aplicaciones de bajo costo que son muy populares en ambientes industriales, ¿no? Entonces,
el cable blindado, pues para aplicaciones Ethernet en un ambiente industrial, podemos tener todo este tipo de clasificaciones. Desde cables FUTP, el cual tiene un foil que recubre los 4 pares, que es muy utilizado en un ambiente enterprise en muchas ocasiones, más apropiado para un ambiente de este tipo grado industrial, hasta cables del tipo SFUTP o SFTP, que pueden tener también no solo un foil, sino también braids alrededor de todo el cable o de cada uno de los pares. En cualquier tipo de, digamos, de este cableado blindado, lo que nos va a permitir es robustecer las capas de la red física y evidentemente poder brindar una mejor transmisión hacia todos los dispositivos, ¿no? Acá tenemos 2 referencias de lo que es un cable blindado para aplicaciones Ethernet en ambientes industriales. Estas son referencias que son ampliamente utilizadas en la industria. A costado izquierdo tenemos una referencia que es un cable blindado categoría 6A con protección SFUTP adecuado para ambientes MAIS 3 desde el punto de vista electromagnético. Tiene un forro tipo TPE que es de alta flexibilidad. Esto nos va a permitir hacer ciclos de flexión de ese cable desde 1, 3 o 10 millones de ciclos sin que el cable se vaya a romper. Es resistente a los óleos, a los rayos ultravioleta y a la abrasión, y sus conductores también son flexibles, tipo 24/7 AWG, lo que nos permite tener un canal de hasta 80 metros. También tenemos otro que es un cable categoría 7 con una protección de blindaje SFTP. También es adecuado para este tipo de ambientes rudos de instalación permanente, protección contra flamabilidad LSZH de uso interno, y los conductores son sólidos 23 AWG, lo que nos permite tener un canal de hasta 100 metros de longitud. Algunos otros ejemplos de soluciones blindadas, complementarias y necesarias para la conectividad de todos los puntos. Vamos a tener solución blindada para riel DIN, donde tenemos patch panels para montaje en riel DIN. Tenemos encaminamientos blindados utilizados en los paneles de control. Conectores RJ45 blindados, conectores de terminación en campo MPTL blindados para dispositivos como puntos de acceso inalámbricos, sistemas de control de acceso, cámaras IP, etcétera. Conectores M12, como los que vemos ahí, en este caso un M12X, para aplicaciones donde no solo desde el punto de vista electromagnético es importante, sino también la protección contra el ingreso de particulados, como este conector que vemos allí, y patch cords clasificados para 600 volts, especialmente diseñados para los puntos de red dentro de los paneles de control. Son algunos de los ejemplos complementarios. Es importante también mencionar que en un ambiente industrial podemos tener tanto instalaciones de tipo punto a punto como de cableamiento estructurado. Si bien el cableamiento punto a punto, que es un cableado que está medido especialmente para la conexión de 2 dispositivos, no permite tener holguras, es un poco también, o más bien difícil para probar si realmente funciona. Básicamente lo que dicen es si da una luz, si está flasheando, entonces ya funciona. Pero de todas maneras puede existir en algunos puntos en la industria. Pero la recomendación es que en la medida de lo posible siempre hagamos cableamiento estructurado. Esto es porque tendremos nuestro cable de enlace permanente terminado con jacks y vamos a tener patch cords en ambos extremos, tanto en la conexión con nuestro switch industrial como en la conexión con la máquina o el punto de red industrial. Y esta es la mejor forma. ¿Por qué es la mejor forma? Bueno, básicamente
Eso nos va, bueno, eso es un concepto, digamos, el mismo tipo de cableamiento aplicado para este tipo de terminales, pero nos va a permitir a nosotros gerenciar y separar adecuadamente todo el cableado backbone de todo el cableado horizontal de conectividad hacia los dispositivos y nos va a permitir, como les decía, hacer movimientos, adiciones y cambios o los MACs de una forma mucho más sencilla. Eso también nos va a permitir crecer en toda nuestra red de la planta de una forma escalable y flexible, fácil de conectar. Entonces siempre va a ser una buena recomendación que apliquemos hasta donde sea posible el cableamiento estructurado en una fábrica. Estos son unos ejemplos dentro de un zone enclosure que vamos a ver también ahora más adelante. Este zone enclosure, que es un gabinete industrial donde tenemos switches industriales y vamos a conectar dispositivos de campo, podemos ver los puntos de testeo tanto de los uplinks, de los switches, como de los propios downlinks. Y esto también nos va a permitir hacer todo el gerenciamiento de esta infraestructura y tenerla de forma organizada. En cuanto al comisionamiento y la validación del desempeño, debemos mencionar que tenemos que hacer un testeo de todo el canal en cada uno de los niveles del cableado, desde la conexión hasta el punto de dispositivo en la máquina, hasta obviamente todos los enlaces backbone que van hacia nuestro data center, por ejemplo. Este testeo normalmente deberá ser hecho un poco antes del proceso de comisionamiento del proyecto y deberá hacerse bajo los mismos estándares en muchas ocasiones que hemos utilizado de la TIA 568 y la TIA 1152 para probar cada uno de estos puntos de cableado estructurado. Entonces siempre va a ser muy importante no solamente la instalación correcta, sino también el testeo y la validación de esta infraestructura. Aqui, né, a gente colocou um slide para demonstrar tanto o modelo TIA 1005 quanto a utilização do CPWE com racks industriais. Então, o Vladimir acabou de apresentar, né, a questão dos zone enclosures, né, que seriam os nossos painéis de acesso, onde a gente faz a utilização deles para receber, né, todas as informações que estão vindo do chão de fábrica. E esses painéis, né, geralmente eles acabam otimizando ali a nossa parte de instalação, de implementação dentro do chão de fábrica, porque a gente consegue entregar, né, para vocês, né, um painel pré-pronto, né, onde ele já vem ali todo preparado com o trilho DIN, toda a parte de proteção da fonte para você implementar a sua rede de forma estruturada, né, seguindo o cabeamento estruturado, e eles seriam, né, se a gente lembrar lá um pouco do CPWE e do TIA, é aquele DA, né, o switch de acesso nosso para implementação, né. Depois saindo do sistema de zone enclosure, né, dos switches de acesso, nós interligamos, né, até os nossos IDFs, que seriam nossos sistemas de distribuição, onde a gente faz a utilização de rack de 19 ali, né, para acomodação dos switches e da mesma forma que o Zone Enclosure, né, ele vem pré-pronto com todos os acessórios necessários para você fazer estruturação de cabeamento, a organização do seu painel para ficar uma instalação mais limpa e mais saudável ali dentro do seu chão de fábrica. E saindo do nosso IDF, né, a gente vai até o nosso IDC, né, Industrial Data Center, onde nós fazemos a interligação de todos os equipamentos, né? Então, dessa forma, né, esse layout aí da esquerda a gente encontra lá no CPWE também, né, para você fazer uma utilização ali e uma implementação da melhor maneira possível dentro da sua empresa, tá? Próximo. E por último aí, né, não menos importante, só para puxar um gancho, né, com relação à cibersegurança também, né, a gente falou da instalação, das questões físicas, das recomendações do MICE, mas um ponto importante entra também a parte de cibersegurança, que geralmente o pessoal sempre fala lá do firewall, de antivírus, da estruturação de switch gerenciável, né? E quando a gente vai falar de cibersegurança, a cibersegurança ela segue um modelo de defesa por profundidade, né? Que serão por camadas de proteção.
E uma das camadas de proteção é a camada física. Então, a Panduit, ela tem aí diferentes tipos de dispositivos de bloqueio, bloqueio de porta física também dos nossos equipamentos, onde a gente consegue proteger ali um switch, né, as portas que estão sobrando ali, né, que não estão sendo utilizadas, a gente consegue colocar uma trava naquela porta para que a pessoa não chegue ali, né, e faça um acesso não autorizado no seu equipamento, né? Ou até mesmo, né, que acaso tem um cabo sobrando ali, o pessoal vai lá, conecta aquele cabo, causa um loop na rede e derruba a planta toda, né? Então a gente consegue proteger, né, o nosso equipamento físico ali, né, de um acesso não autorizado e para a pessoa não fazer nenhuma intervenção, né? E até mesmo os cabos que já estão conectados, tanto de cobre quanto de fibra, ele tem também algumas proteções, né, umas travas, para que a pessoa não vá lá e remova aquele cabo, né, para fazer um acesso indevido também. E aí a pessoa, para retirar, né, tem que ser uma pessoa autorizada e ela vai ter uma chavinha que ela consegue remover cada uma dessas travas, tanto nos cabeamentos quanto nas portas dos equipamentos, tá bom? Próximo. E aqui a gente termina a nossa apresentação de PowerPoint, né, mas eu gostaria de convidar vocês aí para também ir tirando as dúvidas aí no chat, né? E eu vou me preparar aqui para a gente mostrar um pouquinho do que a gente tem aqui no nosso Customer Experience da Ladder. Tá? A gente tem um dos painéis de acesso, né, que seria o nosso Zone Enclosure da Panduit, tá? E aí dentro desse painel, né, qual que é a grande vantagem dele, né? Então ele tem toda a parte de isolação aqui para proteger o painel, né? Ele já vem, né, com todos os acessórios para que você faça o aterramento adequado aqui dentro do seu painel. Além disso, ele vem com o trilho DIN aqui instalado, né? Esse modelo é apenas um trilho DIN, a gente tem modelos com 2 trilho DINs, né, dependendo da aplicação. E aí você instala, né, o seu switch industrial ali, e ele já vem com os patch cord, apesar do nosso não ter muitos cabos aqui interligados, né, ele tem já os patch cords pronto, né, da Panduit também o nosso patch panel, né, para fazer a acomodação adequada dos equipamentos e toda a estrutura aqui, né, para acomodação dos cabos, né. Além disso, né, ele já vem aqui também com a parte de fibra ótica, né, o seu DIO para você fazer a acomodação da fibra, e o principal, que eu acho que é um dos pontos que da grande vantagem também, é a proteção aqui que nós temos da parte de alimentação do painel. Então, com essa proteção, a gente garante ali que uma pessoa do TI, ou até mesmo um eletricista ali que vai fazer o acesso, ele não tem nenhum risco ali, né, nenhuma exposição ao risco ali de tomar algum choque, alguma coisa, né. E aqui nas saídas do painel, a gente tem também aqui em cima, né, os nossos grids, né, para acomodação do toda a estrutura de cabeamento, tem os acessórios para curvatura também, né, para ficar uma maneira mais adequada aí a nossa instalação, tá bom? Vamos Wellington. Oi, pode falar. Sobre o grid, que a parte de encaminhamento no ambiente fabril é bastante importante, pessoal, vocês podem ver que ele tem o desenho inverso, né, ao invés de ter a calha com a curva para cima e para baixo. Isso dá uma carga, né, uma resistência bastante grande. Ele tem uma quantidade bem pequena de parafusos e conexões, né, todos os acessórios que vão nessa calha aramada eles são encaixados, sem precisar de parafusar, e ela também é toda equipotencializada, tem o mesmo nível de potencial, só com a fixação das barras, né. Então você pode ver que esses retentores de cabo nas laterais, a curvatura, são todos acessórios encaixados, eu convido vocês a conhecerem porque é bem interessante. Por favor, Wellington. Beleza. Aqui a gente tem um outro painel, que é o nosso IDF, né? Onde a gente faz também a acomodação dos nossos equipamentos, porém o IDF, ele já é um painel IP66 também, para você fazer a proteção ali tanto de poeira ou questão de água, né? Então ele tem toda a questão da vedação, a questão do aterramento, né? E aí ele vem para você acomodar aqui seus equipamentos com rack de 19, né? E a grande vantagem, né, que você faz toda a manutenção ali do seu painel pela parte frontal dele, né? Então você tem aqui a acomodação de fibra óticas, né, para fazer toda a parte de fusão. Aqui também, né, todo no seu painel de espelhamento, né? Deixa eu ver se consigo tirar. Você consegue tirar, né, para fazer as manutenções devidas aqui na parte frontal do seu painel. E o principal, né, você consegue abrir ele aqui na lateral, ele tem 2 travas, onde a gente vai fazer a abertura do nosso painel, aqui na lateral dele, então ele está fixado aqui na parede, né, porém a gente consegue abrir ele aqui
na lateral dele, no meio praticamente, e a gente consegue fazer todas as manutenções, as intervenções na parte de trás dos nossos switches, dos nossos equipamentos, né? Então isso daqui é muito importante, que acaba facilitando na nossa manutenção, nas intervenções necessárias nos switches, e ele tem toda a estrutura aqui também, né, para você fazer a acomodação dos cabos, o dimensionamento aqui, né, a estruturação, para deixar um painel bem limpo e organizado dentro da planta, né. E aqui também, né, ó, ele tem também toda a vedação para você fazer ali a proteção de não ter nenhuma poeira que entre dentro do seu painel, ou o ingresso de partículas líquidas e assim por diante, tá? Tem uma abertura lateral também, Wellington, para também ter o auxílio de ar-condicionado, né, caso precise. E nós temos o IDC, né, também, seria já um rack maior para a gente fazer toda a acomodação dos equipamentos, né. Então ele vai ter a abertura frontal aqui, e a tela aqui, né, a frente dele é toda furadinha aqui para otimizar, né, a circulação de ar e a dissipação de calor. Então ele segue o mesmo conceito dos outros painéis nos nossos outros data centers, né, onde a gente consegue fazer toda a otimização, e a Panduit, né, ela cria todos os DC dela, os painéis, de uma maneira alinhada com os seus parceiros, né, no caso da Cisco. Então ela criou, né, um data center que, além dela ter toda a estrutura ali de circulação como os outros fornecedores, ela sempre dá um plus ali a mais, né, para que a dissipação do calor, quando utilizado, né, com equipamentos da Cisco, por exemplo, ela consiga dissipar muito melhor aí o calor do seu painel, né, seu data center. Então, se você me permite, né, aí a gente está falando de um rack para um ambiente de data center, né, onde não tem um nível de proteção industrial específico, porém ele é um rack onde suporta muita carga e suporta principalmente altas temperaturas, né? A parte termodinâmica dele é projetada para trabalhar com equipamentos onde tem uma dissipação de ar bastante grande, e a nossa parceria com a Cisco permite que as duas engenharias elaborassem produtos em conjunto para que esses produtos ele auxiliasse no fluxo desse ar quente que tem dentro do rack, né? Então não é só um rack de 800 de 800 por 1.200 de profundidade, né? Eu tenho essa, e aí com a porta perfurada para você poder pegar ar quente, ar frio de um lado e jogar ar quente para trás. Ele tem uma engenharia para você poder ter melhor controle do fluxo de ar. Se você abrir um pouquinho aí, Wellington, abre a porta novamente, por favor. Esses patch cords pequenininhos aí, é muito simples, né? Mas isso aí, a Panduit ela foi inovadora porque foi quem criou o patch panel angular, né? Onde você economizava espaço no rack que mandava os cords direto para o lateral. E cabo a gente sabe que é um problema organizar, né? Então, ao invés de você pode economizar guia horizontal, guia vertical, a gente lançou cabos de 8 polegadas, para você poder colocar ali o seu patch panel junto ao seu switch. Você deixa muito mais organizado, requer um nível de identificação não tão detalhado, né? E fica muito mais fácil descobrir falhas, descobrir pontos de falhas através desses patch cords menores, né? Tem placa cega, vocês estão vendo que eles são forrados de placa cega, porque no ambiente data center é importante você separar corredor quente e corredor frio, né? E a saída de ar quente para a parte onde puxa esse ar frio. Né? Também ele é um rack totalmente potencializado, e na parte traseira dele ali a gente tem as PDUs. A Panduit tem uma variedade muito grande de PDU, ela passa por 5 níveis de gerenciamento. O último nível de gerenciamento é uma PDU no qual você consegue monitorar e também habilitar ou desabilitar cada receptáculo, né? Tem um software de gestão dessas PDUs, então é possível sim que você analise o comportamento de cada uma das máquinas que estão plugadas aí, através das PDUs, que também é totalmente customizada, né? Você pode pegar PDUs de até 60 ampere para baixa tensão, para alta tensão, enfim, a gente tem aí uma variedade bastante grande. Esse espaço aqui está disponível para vocês, pessoal. Eu acho que